Então, gente, ele vai ser somente para quem edita vídeo ou quem tem interesse em saber mais como é que funciona o processo criativo que eu faço nos vídeos do Nick, que é o que vocês normalmente assistem. Vocês viram que eu acabei falando lá sobre a questão do autismo, né? Não foi pra ofender ninguém, até porque, assim, eu tenho uma leve suspeita de que eu possa ter o tipo 1, mas, assim, não vou fazer ainda exame. Então não vou falar nada, né? E essa é uma dica que, inclusive, eu dei pro seu Júlio, pro seu Teófilo, e também na conta dele tá funcionando. Quando você tem uma palavra e você quer colocar um gancho na frase que o preletor, que a pessoa ela está falando, você pode adicionar literalmente aquilo que ele está falando. Então, por exemplo, chuva de bênçãos, você coloca uma chuva. Aquilo lá que a menina comentou sobre obra, eu vou colocar o quê? Um pedreiro fazendo obra. Teve um dia que o Nick falou sobre manda bala, coloquei um monte de bala. Isso ajuda a pessoa a memorizar aquilo que tá sendo dito. Assim, eu não sei se você já percebeu isso, mas normalmente a gente assiste os stories no silencioso. Então, o que fica na memória da pessoa, bem mais, é o que ela tá vendo, não muitas vezes o que ela tá escutando. É a mesma coisa quando na palavra diz, ensina o seu filho no caminho. Então, o que isso significa? É porque, gente, eu faço teologia, eu não consigo não colocar um versículo. Não é só você falar pra criança o que ela deve fazer, mas você precisa fazer através de suas ações, o quê? Vendo. Você precisa enxergar. E o que fica de aprendizado nisso? Desde quando eu era pequena, eu sempre fui uma pessoa que entendo, na verdade eu ainda entendo, muitas coisas de forma literal. E muitas vezes eu sou zoada por isso. É horrível. Às vezes eu não consigo entender ironia. E por muitas vezes eu ficava me perguntando, Deus, porque eu sou assim, enfim. E eu usei essa ferramenta em relação à minha identidade, à minha personalidade, aquilo que, já é natural pra mim, mas era os meus trabalhos. Aquilo que eu entendo no mundo de forma literal, eu uso e aprendi de forma literal a editar os vídeos e é algo que dá muito bom, porque existe identidade própria. Claro que você pode usar essa ferramenta, mas você entende que, se eu me anulasse, não ia ter um resultado daquilo que eu já faço. E por que é importante a gente processar isso? Porque muitas vezes, no nosso processo de edição, a gente pega muita referência. Tem muitas pessoas aqui que me seguem que me têm como referência. Ok, isso é muito bom, é bagagem de conteúdo. Eu pego referências de muitas pessoas também. Mas o que o Senhor ele colocou dentro de você que você acha que, cara, isso aqui poderia ser muito bom, que às vezes você não faz porque tem medo de, não vai viralizar, porque ninguém tá fazendo, e você acaba se anulando e anulando aquilo que Deus entregou a você. Isso bate muito relacionado ao temor de homens do que temor do Senhor. Quando a gente tem temor do Senhor, a gente zela por aquilo que Ele entregou pra gente. Eu acredito numa geração de criadores que eles são apaixonados por ouvir a voz de Deus e eles seguem. Sabe aquele versículo, eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazendo. Aquilo que meu pai fala, eu faço, sabe? Nesse sentido, você é tão apaixonado por aquilo que Deus ele te entregou, que não importa se 7 pessoas, 10 pessoas curtiram o seu post ou 1000 pessoas curtiram o seu post, você vai ser apaixonado por aquilo que o Senhor te entregou. Você vai fazer com a melhor excelência possível. Você vai ser constante. Por quê? Porque Deus disse para eu trazer essa originalidade, porque tem a ver com a minha identidade nele. Uma coisa que Deus me ensinou durante esse processo é sobre aprender a me divertir junto com ele. Porque muitas vezes a gente se preocupa muito em fazer as obras, e isso eu não falo somente da edição de vídeo. E não se preocupa tanto em fazer com ele, em desfrutar com ele, em se preocupar somente com o resultado do que com a presença dele. Porque, gente, o mundo tá cheio de gente talentosa. Mas o que uma geração precisa é de pessoas talentosas, mas também apaixonadas pela presença de Deus. Apaixonadas por trazer inovação e criatividade de Gênesis 1, que é na comunhão com o Senhor. Amém? Faz sentido? Pra mim faz.